muita satisfação estar hoje com vocês aqui. Eu quero abraçar cada um de vocês, né? Especialmente as mulheres, que eu me sinto muito representado. Primeiro pela Meirinha, que é minha colega do movimento estudantil, né? Meirinha participou comigo das lutas pela organização das entidades estudantis, do centro acadêmico, né, das engenharias, do Diretório Central dos Estudantes. Tem um bocado de anos juntos, né? Tem o Valentim Normando, que é outro companheiro histórico, que também temos toda essa construção política desde a fundação do PT aqui no Ceará. E a gente fica muito feliz também com a juventude, né, aqui presente. Eu estou vendo aqui duas jovens, a Mariana, né, lá de Pindoretama, e a Lua, que nos inspira para que a gente possa ter força, coragem e muitos sonhos daquilo que a gente acredita na sociedade. E dos velhos amigos aqui, o Deodato, né, o Eudes e a todos que estão aqui, sintam representados, porque eu acho que hoje é um momento assim muito decisivo na história do Partido dos Trabalhadores. Eu, como já falei, sou militante da fundação do PT, aqui, dos primórdios, quando era da pastoral universitária. Primeira vez que o Lula veio no Ceará foi em 1979. E nós estávamos lá, Raimundinho, que é representada a nossa companheira Luiziane Lins, e participamos dessa construção, desse sonho que foi o Partido dos Trabalhadores. Um partido diferente, um partido com muita diversidade de opinião, com muitas pessoas de todas as matizes que acreditaram num partido que não fosse um partido burocrático, como os partidos comunistas, um partido essencialmente popular, na figura do Lula, que representava a luta da classe operária, mas também de outros segmentos da igreja, como eu falei. Eu venho da igreja, da intelectualidade, da juventude, enfim. Nós tivemos uma pluralidade de representação que formaram esse partido, que é o maior partido da América Latina, dos maiores do mundo, e é um partido que se alimenta de um sonho de transformar essa sociedade tão desigual, escravocrata, preconceituosa, que infelizmente a gente vê com mais evidência agora, com esse desgoverno que aflora toda essa realidade cruel, infelizmente, do nosso país tão belo, tão lindo, mas infelizmente que ainda precisamos lutar muito para transformar num país mais justo, né, mais equitativo, e que transforme a vida das pessoas para melhor. Por isso, eu penso, Valmir, que o PT está num momento assim crucial, decisivo da nossa história. Porque o PT agora é um partido que tem uma responsabilidade muito grande, num sonho que todos nós, gerações e gerações de pessoas, acreditaram nas mudanças para viabilizar a vida das pessoas que perdiam, né, a crença de que nós seríamos capazes de mudar a vida das pessoas para melhor. E nós conseguimos, com o Lula presidente. Eu mesmo fui candidato a governador, vocês sabem, o PT sempre teve candidato a governador. O primeiro candidato a governador do PT foi em 1980, o professor Américo Barreira. Depois nós tivemos, em 82, depois o padre Haroldo Coelho, em 86.
Em 90 foi João Alfredo Teles de Melo, grande companheiro. Em 94 foi o Joaquim Cartacho. Em 98 eu fui a primeira vez, quando ninguém queria disputar, porque era um momento muito adverso. O PT tinha diminuído muito a votação com o Cartacho. E fui novamente em 2002, também sem querer naquela época, mas atendendo a um chamado, um apelo, né, da militância do Lula e todos os dirigentes do PT, e fizemos aquela campanha que foi a campanha mais linda, mais vibrante da história do Ceará, levando pela primeira vez uma eleição para o segundo turno. E essa eleição, como falou o Lula, mesmo a gente tendo sido roubado nas eleições, porque foi uma fraude muito grande, essa nossa campanha pavimentou a eleição da companheira Luiziane Lins em 2004, que foi também um momento histórico decisivo, né, na vida do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, o PT se aliou por uma conjuntura adversa naquele momento, em função da crise que o PT vivenciava do mensalão, e aqui no Ceará também o próprio Guimarães, que sofreu um processo na Assembleia de Cassação do Mandato, fez uma aliança política com os Gomes, que impediu que o PT tivesse novamente candidato a governador em 2006. Nós resistimos, de passagem, eu particularmente fico muito à vontade nessa luta, porque eu sempre resisti, inclusive contra, né, os Gomes, quando em Sobral, quando foi indicado como ministro, eu criei, né, aliás, nós demos uma declaração pesada contra o que isso podia acontecer, inclusive na Folha de São Paulo, que ia ter guerra aqui no Ceará. Brigamos com a direção do PT, né? Mas era uma conjuntura naquele momento que havia, inclusive, a Luiziane era prefeita de Fortaleza, o PT era forte, tinha uma força muito importante aqui, mas o PT, ao longo desse processo, na nossa avaliação, só foi diminuir a nossa força política. Né? O PT diminuiu as prefeituras, diminuiu a bancada de deputado federal, deputado estadual. Tivemos, né, a eleição histórica do primeiro senador do PT aqui, com o companheiro Pimentel, que é uma das figuras mais importantes do nosso partido, né? Inclusive insisti muito com o Lula, né, para receber o próprio Pimentel, viu, Valmir? Eu disse novamente, né, porque infelizmente muitas vezes as lideranças do partido, elas são esquecidas quando elas não têm mandato, quando não têm representação. Então nós não podemos esquecer quem são os companheiros que deram a sua vida, a sua história. E é por isso, companheiros, não é em função só dessas covardias, desses ataques, que esses Gomes, que não é o Ciro só, diga de passagem, o que o Cid fez lá em Sobral, contra a nossa campanha para governador daquela época, demitiu, inclusive o Edilson Aragão, a declaração do Ciro daquela época, vocês pedem a manchete do jornal O Povo, as mesmas declarações contra o PT, contra o Lula, contra mim, que eles fazem agora, inclusive para desqualificar Dilma e o Haddad. O Cid, que chamou os petistas de babaca, dizendo que o PT, inclusive, aparelhou a máquina, como se eles não aparelhassem as máquinas onde eles governam, em todas as prefeituras e aqui no estado do Ceará. Nós não podemos engolir essa subserviência de um partido que está aqui covardemente aceitando esse tipo de situação que nós estamos vivendo, em troca de alguns espaços na máquina estadual, porque essa é que é a verdade. Nós não podemos aceitar que o PT fique covardemente aqui, sem ser protagonista desse processo para construir
a candidatura e para nós há consenso, não há divergência nenhuma do companheiro Lula, porque é uma questão para nós, como disse o Raimundinho, para o país, para o mundo. O Lula é a maior referência popular do mundo e nós do partido é uma questão de justiça, a volta do presidente Lula e a esperança do povo brasileiro. E nós do Ceará não podemos aceitar o PT ficar aqui subjugado, o partido não ter representação, porque nos momentos mais dramáticos da história desse partido, nós tivemos a coragem de ir para a rua, para as praças, defender o projeto do Partido dos Trabalhadores, de lutar pelo nosso povo, pela nossa juventude, de lutar pelas transformações desse Estado, baseado inclusive na nossa história, desde quando eu fui prefeito de Capuí. Por isso, companheiros e companheiras, eu tenho certeza que esse encontro hoje é um pontapé fundamental para cobrar da direção do PT e num voto de desagravo contra as declarações desse fascista Ciro, Cid e Ivo, esses cretinos que vêm atacando covardemente o PT. Nós temos que repudiar tudo isso e dizer para a culpa do PT do Ceará, como eu disse para o presidente Lula, na última segunda-feira, eu e a deputada Luiziane dissemos claramente, e aquela conversa do pé de ouvido, ele disse que nós estamos construindo a aliança nacional para estabelecer que o Estado do Ceará, a partir de uma aliança nacional, nós possamos construir um palanque leal para o presidente Lula aqui no nosso Estado. Vamos em frente, companheiro, vamos na luta, vamos em frente defender a causa e o protagonismo do Partido dos Trabalhadores do Ceará.